Da JR, então, antes de o LiveMass ser implementado nela, a gente possuía já um ERP, a gente então tinha nossos apontamentos, só que nossos apontamentos eram todos manuais. Eram feitos então por uma pessoa da produção. Eu tinha muita dificuldade de saber o que realmente estava acontecendo no setor, por exemplo, da injeção, que fica um andar abaixo da onde eu trabalho. E não sabia o que estava sendo injetado, a quantidade. Era muito difícil de ter isso, porque a gente não tinha isso registrado e eu só ia saber o que acontecia na injeção no dia seguinte, quando fosse realizados os apontamentos. Os apontamentos eram realizados só uma vez por dia. Quanto a gente aplicou o LiveMass, na verdade, em 2 setores no começo, que foi a injeção e o setor de montagem. O setor de montagem é um setor totalmente manual, que era outro ponto cego. A gente não tinha muita transparência sobre o que aconteceu no passado ou o que estava acontecendo. Então, eu não sabia se essa ordem de produção já havia sido montada ou não, se já iniciaram a injeção quando deveriam ter iniciado, que máquina que injetou, quanto que foi de refugo na injeção. Tudo isso ficava muito pouco transparente para a gente, né? E daí, com a transformação digital, daí a gente conseguiu trazer esses dados não só em tempo real, mas também um histórico confiável, né? E isso me ajudou muito na questão de rastreabilidade das ordens de produção, isso principalmente. E dimensionamento de estoques, isso me ajudou também, porque a gente começou a ter noção da nossa eficiência, do nosso OE, para saber quanto tempo que eu demoraria para produzir cada lote, e eu consegui ter uma noção mais ou menos para dimensionar um estoque intermediário, que seria o nosso Kanban, entre o setor de injeção e o setor de pintura. Nesse processo todo, assim, por exemplo, antes você disse que você só ia pegar os dados no dia seguinte, né, para ter uma noção. Trazendo para a prática, assim, no que isso te dificulta, assim, ter os dados no dia seguinte? Assim, por exemplo, já aconteceu alguma coisa que você precisava dos dados e não tinha ali na mão, que deu algum problema, alguma coisa nesse sentido? É que quando a gente não tem os dados em mãos, a gente tem muita dificuldade de saber o que está... e a gente tem muita dificuldade de saber o que está acontecendo. Acaba acontecendo que a gente precisa ter um estoque intermediário, que no caso é um Kanban, no setor de injeção, muito maior do que o que a gente precisaria para eliminar essa ineficiência que a gente tem da informação. Então, o que acontecia eu precisava ter um estoque intermediário muito maior, porque eu não conseguia prever se essa peça ia estar pronta no dia que eu ia precisar. Então, essa falta de transparência fazia a gente ter, digamos, umas 2 ou 3 vezes um estoque maior do que o que a gente tem. Nossa, é bastante coisa. E como vocês trabalham com artefatos de uso pessoal, né? Tem muitas coisas que, vamos dizer, são tendências naquele momento. Então, se eu tiver uma entrega de óculos que tá bombando naquela semana, naquele mês em específico, né? Às vezes esse timing de entrega pode fazer vocês perderem alguma venda muito grande, ou até, inclusive, perder um momento vamos dizer, do hype daquela moda, vamos dizer, né? Então, como que funciona para vocês hoje? Vocês trabalham com tanto óculos de sol quanto óculos de grau, certo? Uhum. Então, como que é a sazonalidade, assim, de produção de vocês? Tem épocas que são mais... acontecem mais vendas, mais produções? Como que funciona mais ou menos nesse sentido? Sim, na questão da vendas, a sazonalidade, ela conta muito, né? Existe uma época que é muito alta, a gente está passando por ela agora, de vendas de óculos, onde as óticas costumam se preparar para o verão. E só que na produção a gente tenta não oscilar muito a questão da quantidade produzida. Então o que acontece a gente se prepara fazendo estoque para essa época que a gente está passando agora. Então a gente dá uma engordadinha no estoque e para essa época que a gente está passando agora a gente dá uma enxugada. Então ter estoque é uma questão já cultural nesse ramo de fábrica de óculos. A questão é que quando eu não tinha essa transparência, eu precisava de ter um estoque muito maior e eu trabalhava com ordens de produção muito maiores também, porque eu não sabia o quanto que ia sair de produção boa, não tinha noção da do nosso percentual de qualidade no caso do OE, e também porque eu acreditava que esse seria o nosso estoque saudável, né? Daí com o LiveMass a gente conseguiu tornar a produção um pouco mais rápida, a gente aumentou o nosso número de modelos e ainda assim reduziu o número de peças. Então a gente tem uma variedade maior, só que com um número de peças reduzidas.